Evangelismo é muito mais do que simplesmente entregar um folheto. Eu sou Renan Vitor e seja bem-vindo ao Pensar Teológico. Bem-vindo ao Pensar Teológico, seu canal de teologia e cultura. No vídeo de hoje eu quero ser mais específico para a questão de evangelismo, falando sobre liderança estratégica. E isso é realmente muito importante, por quê? Porque geralmente um dos grandes problemas, e com toda certeza você, ouvinte, já deve ter visto essa questão que gera muitos problemas, é que geralmente dentro das igrejas evangélicas, quando se há um desejo por evangelismo, quando a igreja começa a despertar, ou tem algum irmão que tem o desejo de fazer evangelismo, sempre geralmente o que acontece? Geralmente liderança sem um entendimento, sem uma mentalidade estratégica acerca de evangelismo, coloca aquela pessoa que está animada, empolgada, como líder do departamento de evangelismo. Por quê? Porque geralmente não tem ninguém. E aí coloca-se aquela pessoa, porque se entende e pensa, se essa pessoa está despertada para evangelismo, é porque Deus está chamando ele para ser líder. Nem sempre. Nem é assim, nem sempre é assim. Porque para ser um líder de um departamento não basta ter vontade, não basta ter desejo, não basta querer. O que credencia a pessoa são os dons e os talentos que Deus dá a cada um, o Espírito Santo dá a cada um, conforme lhe apraz. 1 Coríntios capítulo de número 12. Então nem sempre o fato daquela pessoa ter o desejo significa que ele tem que ser investido como líder do departamento de evangelismo. Na realidade, aquilo pode ser esse irmãozinho que despertou um desejo de evangelismo, que muitas das vezes é neófito, ou seja, novo convertido, ele pode ser um sinal de Deus para que a igreja se desperte para o desejo de evangelizar e a missão evangelística. Então, o que uma liderança com mentalidade estratégica, bíblica, ela tem que fazer? Usar esse irmão como referência para montar uma equipe de evangelismo, incluindo esse irmão no grupo de evangelismo, mas não como líder, a não ser se ele tiver dons e credenciais para o tal. E é claro, não for neófito, né, novo convertido. Mas se aquela pessoa ser incluída no grupo. Então, juntar mais pessoas que têm um desejo de fazer missões e evangelismo. E entre eles ver quais desses que estão aqui reunidos têm os dons e talentos para a liderança. Qual tem uma visão de liderança. Qual deles tem uma mentalidade estratégica. E isso é muito importante. Incluir, levantar, incluir aquelas pessoas ali e discipular elas, instruí-las para que elas possam fazer evangelismo, montando um grupo realmente que esteja bem estruturado para missões, de acordo com seus dons. Entende? Então é isso que nós precisamos fazer. Em primeiro lugar, não é colocar qualquer um, não, mas escolher pessoas que tenham os dons e incluir. Por que é importante uma mentalidade estratégica e uma visão de liderança? Porque o líder do departamento de evangelismo não vai ser uma pessoa simplesmente empolgada, simplesmente que tem o desejo e nada mais. Não, ele precisa ter visão, ele precisa ter preparo, ele precisa ter sobriedade, ele precisa ter entendimento, ele precisa ter base bíblica, doutrinária ainda que mínima, ele precisa para saber conduzir e direcionar todo o grupo. Ele não pode ser alguém que simplesmente só fica esperando que o pastor cutuque ele, agindo a reboque, esperando que o pastor, uma vez que o pastor investiu ele de autoridade para ser o líder do departamento de missões, agora o pastor ainda tem que determinar quando é que ele tem que sair. Ou que o pastor tem que determinar aonde ele tem que ir, o que ele tem que fazer. Não. Se a pessoa foi investida, a pessoa tem que ir, dar relatório ao pastor, avisar a sua liderança e simplesmente ir, tendo já determinado todo o planejamento de como irão fazer todo o trabalho evangelístico. Essa que é a grande questão. Porque o que mais acontece é pessoas que ficam esperando pelo pastor, e como o pastor já tem todas as suas atribuições do ministério pastoral, o que acontece é justamente que aquelas pessoas não fazem nada, ficam esperando que o pastor cutuque, e como isso não acontece, a pessoa se frustra, ou então ele pega o microfone da igreja para descer o rei na igreja porque ninguém se envolve. E isso que é o grande problema, assim, que gera realmente ruído na comunicação do Ministério do Evangelismo com a direção da igreja ou até mesmo com a igreja. Então o que nós precisamos é uma lideranças que sejam preparadas de um trabalho evangelístico, que tenham mentalidade estratégica. Também para quê? Para que ele possa traçar metas. Não é simplesmente pegar um folheto e sair distribuindo.
Hoje em dia, infelizmente, e muitos podem até falar, antigamente isso dava resultado. Sim, mas nós não podemos esquecer que nós estamos numa geração que não lê mais do que 140 caracteres da internet, que não suporta textão, que não suporta ler muito, que tem preguiça e pior, uma geração conhecida pelo analfabetismo funcional. Uma geração de jovens que sai da escola, mas não sabe ler e interpretar um texto. Uma geração onde praticamente 100%, quase 100%, tira nota 0 no Enem no quesito redação. Que não sabe desenvolver um texto, que não sabe ler, que não sabe entender, que não sabe interpretar. Então nós temos que ter lideranças que possam estar antenadas e ter uma mentalidade de saber, nós precisamos adaptar os nossos métodos, a nossa metodologia, sem comprometer o conteúdo da fé. Que tenha uma mentalidade que possa simplesmente fazer estratégias de envolvimento do grupo e da igreja com a comunidade, a sociedade, de maneira que leve o evangelho para a comunidade de uma forma relevante. Que possam entender que os tempos mudam, a cultura muda, a palavra não. Então metodologias podem ser trocadas, metodologias podem ser deixadas, metodologias podem fazer parte do museu da igreja, do museu da fé, mas que a palavra de Deus sempre tem que permanecer. Então eu posso sim substituir os antigos métodos por métodos mais adaptáveis às nossas realidades, sem com isso substituir o essencial que são as escrituras. Por exemplo, antigamente era muito comum se cantar o hino 15 nas praças públicas e os pecadores vindo chorando por causa da melodia, por causa da letra. E o hino 15 da harpa cristã é um dos mais belos realmente. Mas nós temos que entender que nós estamos numa geração na qual a musicalidade evoluiu e mudou. As pessoas acham brega o jeito que é tocado. As pessoas acham brega o jeito que é apresentado. Então, ou seja, os métodos antigos podem e devem ser deixados a partir de uma pessoa que tem uma mentalidade estratégica, sem que o conteúdo seja alterado. Permanece a essência, mas muda-se a forma. Então uma mentalidade estratégica, ela está antenada com os tempos, ela sabe fazer a leitura dos seus tempos, ela sabe entender para onde o mundo está indo, ela tem a Bíblia na mão e o jornal na outra, ela consegue direcionar todo o seu grupo a uma visão evangelística que abre mão de certos métodos, adapta a outros, mas mantém e preserva o conteúdo da fé, que são as Sagradas Escrituras e a mensagem do Evangelho centrada na pessoa de Cristo Jesus. Então é por isso que nós temos que ter uma mentalidade estratégica e liderança, e principalmente liderança local, que saiba identificar os dons de cada um e montar uma equipe de evangelismo com uma liderança que tenha realmente os dons para liderar, tenha uma mentalidade estratégica e saiba direcionar o seu grupo sem estar dependendo de uma forma infantil do direcionamento do pastor, mas que saiba reportar ao pastor, prestar relatório, prestar a devida honra ao seu pastor, pedindo a ele a sua direção, apresentando o seu trabalho, o seu planejamento, o seu relatório de como fazer e simplesmente depois disso ir e fazer. Porque se nós conseguimos analisar e entender que cada ministério faz parte da engrenagem que é a Igreja de Cristo, o Reino dos Céus, então nós vamos conseguir trabalhar em conjunto, em entrosamento uns com os outros, e assim o Reino dos Céus vai poder crescer, e a gente entendendo também os nossos dias, os nossos tempos, e entender a mentalidade desse mundo, sem alterar as escrituras, mas adaptando os seus meios, os métodos, então nós vamos ter um evangelismo e um ministério muito mais relevante para essa sociedade, e o Reino dos Céus vai avançar cada vez mais. Nós ainda vamos trabalhar melhor essas questões nos próximos vídeos, mas por enquanto, se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, clica no botão das notificações, compartilha, deixe seus comentários aqui acerca de missões e evangelismo para ajudar o canal a crescer para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.